Tua palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor. Bem-vindas, bem-vindos ao nosso encontro com a palavra Lâmpada para os meus pés. O evangelho proposto para este domingo da solenidade dos apóstolos São Pedro e São Paulo. Mateus, capítulo 16, versículos 13 a 19. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então, Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Irmãs e irmãos, estamos aqui nesta solenidade de São Pedro e São Paulo. Nessa cena do evangelho que acabamos de ouvir, vale lembrar que nós estamos este ano no ciclo dos anos do tempo comum, do ano A, o Evangelho de Mateus, e nos adiantamos no capítulo 16 de Mateus. Um pouco antes do início da subida de Jesus para Jerusalém, a sua última subida, na teologia da encarnação, a descida de Jesus a este mundo, no mistério da sua encarnação, na sua descida à condição humana, ao nascer, ao se encarnar e no seio da Virgem Maria, ali já inicia, na sua descida, a sua subida para Jerusalém. Mas ele subiu várias vezes, seguramente ao longo dos seus 33 anos de história na encarnação humana, por muitas vezes ele subiu a Jerusalém. E subiu também pela última vez. E antes dessa última subida, ele vai ao extremo, à região de Cesareia de Filipe. Hoje em dia, com os recursos da tecnologia moderna, vale a pena você pegar o seu celular e pesquisar lá onde fica Cesareia de Filipe. O que significa esta região para as duas perguntas que Jesus faz e as muitas afirmações que ele faz aos discípulos. Jesus foi a Cesareia de Filipe e perguntou aos discípulos uma avaliação. Ano de eleição tem as pesquisas, as sondagens de intenções de voto. Jesus faz a pergunta: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? A resposta é dramática e ele repete a pergunta dirigindo-a a outros. Ele pergunta aos discípulos sobre a opinião da multidão sobre o Filho do Homem, mas depois pergunta aos discípulos sobre a opinião dos discípulos sobre quem ele é, como é que eles definem o Filho do Homem. Que lugar é este? Há muitos anos eu leio, pesquiso e aprofundo com sempre penso com certa presunção, não é? Humana, nos escoramos em nossos esforços e achamos que são grandes. Há muitos anos eu pesquiso sempre os textos e as informações concernentes
a esses elementos da geografia da Palestina. Mas o ano passado eu fiquei muito tocado por uma nota de Bento XVI sobre esta subida de Jesus a Cesareia de Filipe. Esta região de Cesareia de Filipe tem as nascentes do Rio Jordão. As nascentes todas que desembocam no Mar da Galileia e que depois o Mar da Galileia solta o fluxo propriamente do Rio Jordão até o Mar Morto. Nestas nascentes, uma cordilheira de montanhas gigantescas e as nascentes nessa cordilheira das montanhas. Tem o Monte Hermon. Perto deste monte tem muitas grutas nas rochas de solo levemente arenoso. No Monte Hermon, na antiguidade, havia um templo pagão dedicado a Pan, ou chamado também as nascentes de Dan, Til, tem um templo dedicado ao deus Pan, deus dos pastores e dos rebanhos, uma caverna. Também ali existem grutas onde os pastores encontram abrigo com os rebanhos nas noites frias ou nos tempos de grande friagem. Nós aqui em Goiás não conhecemos tanto essa experiência. Numa dessas grutas tem o templo pagão dedicado a Pan, deus dos pastores e dos rebanhos. Era comum, numa dessas cavernas, ela é chamada pelos gregos de portões do inferno, por causa de um fenômeno curioso. Ao mesmo tempo que tem uma dessas grutas, onde os pastores vão, e no fundo delas tem uma fonte de água cristalina, em que os pastores encontram boa água para dar aos rebanhos e o repouso para os rebanhos. Numa dessas grutas, numa dessas cavernas, chamada pelos gregos de portões do inferno, sai de vez em quando um gás tóxico ou gases tóxicos que ficam baixo no nível do chão, não sobem muito. As pessoas que entravam nessas colunas inalavam esses gases tóxicos, saíam ou lá mesmo morriam. Era muito comum, até hoje, encontrar escavações com restos mortais de rebanhos, de ovelhas, de todo tipo, de animais e de pessoas. Esses gases tóxicos que ficam, na maioria das vezes, baixinho, porque são pesados, ficam baixo no nível do chão, os homens dados às questões místicas, os sacerdotes entravam montados em animais um pouco mais altos, e mesmo em jumentos. Entravam nessas cavernas, nessas grutas, cabeça alta, não é? Não inalavam isso. Voltavam dessas lá de dentro e não morriam. Muitas vezes o animal, pelo esforço, morria e o sacerdote não. E não se contaminavam os homens montados, ficavam vivos, os sacerdotes morriam e os sacerdotes eram aplaudidos e reconhecidos com fama de poderes divinos. Aqui é muito importante tanto o elemento do sacerdote com características de divindade ou poderes divinos, quanto a gruta que abriga os pastores e os rebanhos, quanto o templo dedicado a Pan, o Deus dos pastores e dos rebanhos. Essa pergunta de Jesus, também neste lugar de Cesareia de Filipe, onde tem um templo de mármore branco puro, que naquelas encostas verdes das nascentes, das águas que merejavam
vindo do topo das montanhas, às vezes que assimilam a umidade do mar Mediterrâneo. É lá que Jesus faz essa pergunta: quem é o Filho do Homem para as multidões e para vós? Quem dizeis que eu sou? A resposta de Simão Pedro. Eu demorei tanto neste elemento para a gente entender que lugar é este. Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles dizem, uns falam que é Elias, Jeremias, João Batista ou algum dos profetas. O Messias não é. O Senhor é menos que um profeta. A pergunta dirigida aos discípulos: e vós quem dizeis que eu sou? A resposta de Pedro. A única pergunta que a igreja não pode nunca errar. Quem dizeis que eu sou? A igreja não tem o direito, ela não pode errar esta resposta. Quem é Jesus? O Messias, o Filho do Deus vivo. E Jesus não erra a resposta. Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. Irmã, irmão, o que você sabe sobre Jesus? Quem te revelou isso? No mundo de opiniões e de bolhas ideológicas, o que você sabe sobre Jesus são as bolhas que te revelam, as bolhas dos videozinhos e dos grandes influencers das redes sociais. O que você sabe sobre Jesus é o Pai que te revelou isso. Estamos bem no clima da festa de Trindade, né? Do Divino Pai Eterno. Por isso, Simão, feliz és tu. Foi meu Pai que está nos céus que te revelou isso. Por isso, tu és Pedro, e sobre essa pedra construirei a minha igreja. Sim, Jesus tem a sua igreja. Ela é construção de Jesus. Quando Jesus ressuscitado aparece apresentando as mãos e o lado, a paz esteja convosco, depois dessas palavras mostrou os calos do construtor da igreja, as mãos e o lado, os calos do trabalhador, do construtor da igreja. Ele construiu a sua igreja, somos pedra nesta igreja. A igreja não tem medo do inferno, não porque ela subestima a força do inferno. A igreja não tem medo do inferno. Sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Não chavinha de secretaria, de depósito de coisas, do som, de depósito das coisas materiais. A igreja não se ocupa com patrimônios materiais. A igreja se ocupa com as chaves do reino dos céus. Dar a instrução sobre quem é Jesus, conduzir os fiéis aos divinos sacramentos, eis as chaves do reino dos céus. As chaves para acessar cada um dos sacramentos. Cada vez que abrimos a igreja para dar o sacramento do batismo, da Eucaristia, do Crisma, o sacramento da penitência, o sacramento do matrimônio, os divinos sacramentos são, portanto, por tudo isso, as chaves do reino dos céus. Assim ficamos celebrando o mistério extraordinário do reino dos céus, que o poder do inferno não vence a igreja, não vence você e não nos vence. Não sejamos a religião do medo, mas da confiança no Senhor. Boa semana. Viva São João, viva São Pedro, viva São Paulo, vivam os mártires da igreja. Até a próxima.